eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar num local calmo e bem tranquilo para as nossas videoaulas. Hoje nós vamos começar nossas aulas de arte. Sempre tenham em mão os livros e a bolsinha com os lápis de vocês. O material que vocês precisam é exatamente esses que vocês têm, não precisam se preocupar. Lápis, canetinhas, giz de cera, tudo que vocês tiverem, sempre tenham em mãos para poder fazer nossas atividades, tudo bem? Eu quero que vocês mantenham uma pasta para que a gente possa fazer um portfólio. Todas as atividades que vocês fizerem vão para essa pasta e depois nós vamos recolhê-las para que eu possa vê-las e corrigi-las, tudo bem? O que é arte? Arte é tudo aquilo que a gente pode expressar e pode mostrar para o mundo a beleza. Dança, teatro, escultura, pinturas, desenhos, mosaicos, colagens, tudo é arte. A gente não pode se prender na ideia de que a arte está no museu e que são pinturas e esculturas. Na verdade, a arte é muito mais ampla e a gente vai ver um pouquinho disso por aqui. Vamos lá? Hoje nós vamos começar o bloco 1. Eu, nós e a arte, as páginas 8 até a página 12. Vamos lá? Eu, nós e a arte. Que tal conhecer melhor alguém muito especial? Essa pessoa é você mesmo. A arte pode nos ajudar a descobrir e expressar diversas coisas sobre nós mesmos e sobre os grupos sociais que fizemos parte. Muitas vezes são coisas que nunca tínhamos nem imaginado. Observe a obra Operários, da paulista Tarsila do Amaral, reproduzida abaixo. Essa pintura apresenta pessoas de diversas origens e com diferentes aparências. Há gente de cabelo loiro, enrolado, escuro, curto. Gente de olhos claros, castanhos ou pretos e com diferentes tons de pele. Vamos ver? Este é o quadro Os Operários, da Tarsila do Amaral. Olha a diversidade nessa foto. Temos pessoas de todos os tipos, olhares de todos os tipos, tons de pele, raças, etnias, e mostra como que, ao mesmo tempo que somos tão diferentes, também somos bem parecidos. O que as pessoas dessa pintura têm em comum? Você se identifica com algumas delas? Qual? Perguntem-se, vocês se identificam com alguma dessas pessoas? Se sim, conte para alguém, conte para quem estiver com você, a mamãe, o papai, um responsável, e se você quiser também pode escrever no caderno de arte. Registre suas ideias, suas respostas, o que você pensa sobre nossas aulas, tudo bem? Tema 1. Arte autobiográfica. Muitos artistas tratam da própria vida em suas obras e chamamos isso de arte autobiográfica. Diferentes linguagens artísticas podem expressar temas autobiográficos. Há, por exemplo, músicas nas quais o compositor fala sobre si mesmo e peças teatrais em que o dramaturgo conta sobre a própria vida. Podemos dizer que os autorretratos também são um tipo de arte autobiográfica. Você sabe o que é um autorretrato? Nas artes visuais, o retrato é o registro da imagem de uma pessoa ou de um grupo. Já o autorretrato é um retrato que uma pessoa faz de si mesma. Veja alguns exemplos nesta página. Temos o primeiro autorretrato. O nome dele é Autorretrato dedicado ao Dr. Eloesse. Ele é da Frida Kahlo, de 1940. O segundo é o Autorretrato Mole com Toucinho Frito, do Salvador Dalí, de 1941. O terceiro é o Autorretrato de Tarsila do Amaral, de 1924. E o segundo, Autorretrato 9, de Andy Warhol, de 1986. Vamos lá. Autorretrato. Um autorretrato pode ser um desenho, uma pintura, uma colagem, uma escultura ou uma fotografia, por exemplo. Cada obra de arte tem características próprias, com linguagem, suporte, técnica, forma de expressão e etc. Assim, um autorretrato pode ficar parecido com o seu criador, mas também pode ser bem diferente. Vocês viram um caso ali, não é mesmo? Observe as fotos desta página e tente reconhecer os artistas dos autorretratos da página anterior. Anote a letra correspondente no espaço no canto superior esquerdo de cada foto. Vamos fazer isso juntos? Essa primeira foto é uma foto muito bonita, não é?
vocês conseguem descobrir de qual pintora é o autorretrato? Muito bem, o autorretrato dedicado ao Dr. Eloesser. Letra A. Agora vamos ver como nós podemos descobrir que este autorretrato era desta mulher. As flores no cabelo, as sobrancelhas juntas, o colar, não é mesmo? Observem como elas se parecem. E mesmo que não fossem tão parecidas, algumas características sempre ficariam. Uma coisa que eu quero que vocês observem é o colar que o autorretrato está utilizando. Percebam que o retrato da Frida, ela utiliza um colar que parecem ser de dentes. No segundo autorretrato, é como se fossem espinhos. Interessante, né? A maneira como ela se vê. A segunda fotografia, vocês conseguem descobrir qual é o autorretrato desta mulher? Muito bem, autorretrato de Tarsila do Amaral, letra C. Vamos ver as características principais que fazem com que a gente os reconheça? A entrada do cabelo, o formato dos lábios e até mesmo os brincos, que eram uma característica da Tarsila. Ela sempre andava com esses brincos bem grandes. Vamos para o próximo? Salvador Dalí. Esse é o caso mais interessante e intrigante dessa lista. Este é o Salvador Dalí. Salvador Dalí era um pintor surrealista, ou seja, ele não pintava exatamente a realidade. Ele imaginava algo e colocava nas telas. Essa é a letra B. Ainda assim, quero que vocês pensem. Há algo que pode ainda nos lembrar do Salvador Dalí, pessoa, neste autorretrato? As sobrancelhas muito arqueadas e o seu bigode característico pontudo para cima. Salvador era conhecido por este bigode. Vamos para o último. Como é o último, ele só pode ser a opção D, autorretrato 9. Essa é a obra de arte mais jovem, quase da década de 90, de 1986. Então ela é mais tecnológica. O Wendy era conhecido por isso. Mas ainda assim há muitas coisas que a gente pode ver no Wendy. Qual seria? O cabelo meio atrapalhado e o próprio rosto, não é mesmo? Já que o rosto dele está praticamente igual. Vamos ver então a linha do tempo do pop art. A obra do estadunidense Andy Warhol, esse que a gente acabou de ver, tem grande importância no movimento artístico chamado pop art. Esse estilo tem como uma de suas principais referências a cultura de massa, ou seja, a cultura consumida por grande parte da população. Na pop art, os objetos do dia a dia, as imagens de propaganda, embalagens de produto e imagens de celebridade eram usadas em obras de arte. As obras deixaram de ter valor como peça única e passaram a ser reproduzidas em grande escala, como se fossem um produto de consumo industrializado. Desse modo, a fotocópia e outras formas de reprodução passaram a ser adotadas pelos artistas em seu processo de criação. Pensem comigo, se nós pegarmos aquela pintura do Salvador Dalí, só existe uma pintura daquela, porque era importante ser único. Quando Andy Warhol iniciou seus trabalhos, ele começou a produzir em grande escala. Um mesmo quadro poderia ter milhares de cópias. Isso é bem interessante, não é mesmo? A linha do tempo do pop art. Na década de 1950, surge o pop art na Inglaterra. Na década de 1960, artistas como Andy Warhol criam a própria versão da pop art e consolidam como tendência nos Estados Unidos. Hoje em dia, a pop art continua influenciando a publicidade e a propaganda. Este é um GIF de Marilyn Monroe que utiliza as telas, os 10 quadros que ele fez, o Andy Warhol fez em 1967. É uma das obras mais conhecidas dele. É bem interessante, não é? Principalmente quando a gente coloca essas imagens em movimento, porque o retrato é exatamente igual, mas as cores fazem parecer com que ele está se movimentando. Retratos digitais. Andy Warhol trabalhou com fotografias, fazendo modificações e acrescentando elementos a elas. Ele gostava de utilizar métodos que não eram tão comuns no universo da arte, como a serigrafia, uma de suas técnicas favoritas. Nesse processo, a partir de uma única imagem, ele criava várias versões com cores diferentes,
como a série Marilyn Monroe, que vimos na página anterior. Na sua época, poucas pessoas tinham acesso a computadores, mas Warhol produziu algumas imagens utilizando a tecnologia digital. Por isso, ele pode ser considerado um dos pioneiros na arte digital. Observe o autorretrato reproduzido nesta página. Para criá-lo, o artista usou a tecnologia disponível na época e provavelmente o gravou em um disquete. Vocês nem devem saber o que é um disquete. Um meio comum de guardar arquivos digitais durante a década de 80, quando a obra foi produzida. Olhem só, é bem diferente daqueles outros que a gente já viu, né? Todo mundo conhece a Mona Lisa? Pois é, observem as diferenças da Mona Lisa com este autorretrato do Andy Warhol. Esse já tinha tecnologia, é algo bem diferente. Eu tenho uma sugestão de atividade para vocês. Vocês podem escolher uma das duas atividades. Quem quiser pode fazer as duas, eu vou ficar muito, muito feliz. Proposta 1. Que tal fazer um autorretrato? Para isso, você pode tirar uma foto sua com a pose e a expressão que você quiser, assim como os artistas do lado. Depois, imprima sua foto, organize um painel para que todos os colegas possam ver. Neste caso, como a gente não está em sala de aula, vocês podem me mandar e eu vou colocar na videoaula, tudo bem? Eu tô louca para ver os autorretratos. E a segunda proposta é: pesquise na internet a fotografia de alguma celebridade e transforme usando um editor de imagem. Você pode recortar, colar pedaços na imagem, colorir, escrever sobre ela, entre outras formas de intervenção. Não se esqueça, assim que vocês fizerem, mande para mim. Eu tô louca para ver o resultado. Nós nos vemos no próximo encontro. E olha que eu já tô com saudades. Lembre-se, juntos no caminho certo.